2 dias depois de reeleita, represidenta sofre derrota histórica na Câmara, que rejeita decreto bolivariano sobre conselhos populares. 2 dias depois da reeleição de Dilma Rousseff, a Câmara dos Deputados, por ampla maioria, foi realizada em votação simbólica, com o encaminhamento de lideranças, derrubou o decreto 8.243, o dos conselhos populares. Acompanhei a sessão. Voltarei ao assunto com mais detalhes. O PT, o PSOL, o PCdoB e o PROS tentaram desesperadamente obstruir a votação do Decreto Legislativo 1491, que derruba de Dilma. Não conseguiram. Por mais que os governistas, alguns com discursos lastimáveis, tenham afirmado que não se trata de uma derrota de Dilma, a verdade evidente é que se trata, sim, ela perdeu, e a democracia ganhou. Não custa lembrar trechos do monstrengo dilmiano. O artigo 1º do decreto estabelece: fica instituída a Política Nacional de Participação Social, PNPS, com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. O inciso 2º do artigo 3º sustenta ainda que uma das diretrizes do PNPS é a complementariedade, transversalidade e integração entre mecanismos e instâncias da democracia representativa, participativa e direta. Certo, então os conselhos seriam uma forma de democracia direta, né? Só que a democracia direta que se realiza à socapa, sem que ninguém saiba. Ou o cidadão decide fazer parte de algum coletivo ou movimento social, ou não vai participar de coisa nenhuma. O texto tem o topete de definir o que é sociedade civil. Logo no inciso 1º do artigo 2º, o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais, institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações. Ou por outra, é sociedade civil tudo aquilo que o poder decidir que é. E não é o que ele decidir que não é. Fim da propriedade privada. Como observei numa coluna na Folha, o indivíduo só aparece no decreto para que possa ser rebaixado diante dos coletivos e dos movimentos sociais institucionalizados e não institucionalizados, seja lá o que signifiquem uma coisa, a outra e o seu contrário. Poucos perceberam que o decreto institui uma justiça paralela por intermédio da mesa de diálogo, assim definida. Mecanismo de debate e de negociação com a participação dos setores da sociedade civil e do governo diretamente envolvidos no intuito de prevenir, mediar e solucionar conflitos sociais. Como a soberana já definiu o que é sociedade civil, poderíamos esperar na composição dessa mesa o indivíduo e os movimentos institucionalizados e não institucionalizados. Se a sua propriedade for invadida por um coletivo, por exemplo, você poderá participar, apenas como uma das partes, de uma mesa de negociação com os invasores e com aqueles outros entes. Antes que o juiz restabeleça o seu direito, garantido em lei, será preciso formar a tal mesa. Isso tem história. No dia 19 de fevereiro, o ministro Gilberto Carvalho participou de um seminário sobre mediação de conflitos. Com todas as letras, atacou a justiça por conceder liminares de reintegração de posse e censurou o Estado brasileiro por cultivar o que chamou de uma mentalidade que se posiciona claramente contra tudo aquilo que é insurgência. Ou por outra, a insurgência lhe é bem-vinda. Parece que ele tem a ambição de manipulá-la como insuflador e como autoridade. Vocês se lembram do Programa Nacional Socialista dos Direitos Humanos, de dezembro de 2009? É aquele que, entre outros mimos, propunha mecanismos de censura à imprensa. Qual era o objetivo estratégico sexto? Reproduz o trecho. Assegurar a criação de marco legal para a prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos, garantindo o devido processo legal e a função social da propriedade. D. Propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação como ato inicial das demandas de conflitos agrários e urbanos, priorizando a realização de audiência coletiva com os envolvidos, como medida preliminar à avaliação da concessão de medidas liminares.
Dilma voltou à carga, resolveu dar uma banana para o Congresso e, em vez de projeto de lei, que pode ser emendado pelos parlamentares, mandou logo um decreto, que não pode ser emendado por ninguém. Quebrou a cara. E olhem que isso aconteceu com a atual composição da Câmara. A da próxima legislatura é ainda mais inóspita ao governo. A democracia respira, sim, senhores. Se Dilma quer brincar com essas coisas, que vá para Caracas. Por Reinaldo Azevedo.